Vamos acordar que nós estamos já quase no meio da manhã, então já dá o tempo da gente tomar café, da gente aproveitar aí, interagir com os colegas e começar o nosso debate hoje. Meneghetti disse que foi meu aluno, foi um bom aluno, tá? Então, só fazer um elogio a você publicamente. E queria inicialmente agradecer ao nosso líder da juventude, o Renato Junqueira, por esse espaço, por essa possibilidade de conversar aqui com gente e jovens do país inteiro, já pensando justamente, que eu achei o nome fantástico, Pontes para o Futuro, pensando justamente no nosso futuro, pensando justamente naquilo que nós esperamos, não só para o Republicanos, mas pensando também aquilo que esperamos para o país e o país que nós queremos ter dentro desta perspectiva de futuro como algo para as nossas famílias, para os nossos filhos, para as futuras gerações. E agradecer também ao presidente Rosenberg, da Fundação Republicana Brasileira, pela oportunidade também, pelo espaço e pelo apoio aqui ao evento dos Jovens Republicanos. E todas as autoridades presentes, os jovens, agradecer a todos essa oportunidade. E não poderia deixar claro de fazer aqui, me dar os parabéns antes de qualquer coisa, só para eu saber quem aqui é advogado, está estudando direito. Opa, nós temos alguns, então. Senhores, quero dar a vocês, claro, nesse dia 11 de agosto, os parabéns. Eu também sou advogado, então queria dar os parabéns a nós, né, presidente Rosenberg, a nós, advogados, nesse dia 11, que é uma data importante e uma profissão também muito importante, não apenas no sentido de defesas no âmbito do direito econômico, defesas no âmbito do direito tributário, mas a gente tem que entender a profissão de advogado como um espaço para a cidadania. A busca pela cidadania, a construção pela cidadania, ela também passa pelo profissional da advocacia. Então, aos advogados presentes, aos futuros advogados presentes, espero que entre vocês tenhamos também muitos futuros advogados da Faculdade Republicana, oriundos da Faculdade Republicana, para que possam, então, exercer essa profissão gratificante. Bom, feita a homenagem aos advogados, hoje eu recebi a incumbência, nesses minutos que abrem o nosso segundo dia de atividade, para falar de um tema relativamente, e eu até brinquei com o nosso líder, com o Renato Junqueira, um tema um pouco espinhoso, porque o título da palestra, ele está bem aqui, há espaço para uma direita moderada no Brasil. Na verdade, a gente podia colocar aqui no final uma grande interrogação. Existe esse espaço para essa direita moderada? Existe o lugar para uma direita moderada? E vou confessar a vocês, quando eu recebi esse título, eu não sei se vocês têm a mesma sensação ao ler isto aqui. Há espaço para uma direita moderada no Brasil. Me causou muito incômodo esse título. Foi um título escolhido em comum acordo, mas foi um título que foi buscado para que causasse também incômodo a todos vocês, principalmente a juventude, que lesse esse título. Porque, para mim, tem muita coisa complicada quando a gente fala há um espaço para a direita moderada no Brasil. Eu já começo com o verbo há. Há um espaço? Já é uma questão que a gente pode levantar uma discussão aqui muito grande. Um espaço. Que espaço? E se eu colocar em forma de pergunta, essa discussão, esse título ainda fica muito mais polêmico. Há um espaço. Existe um espaço. E que espaço é esse? O que a gente fala quando a gente discute espaço? Mas aí eu vou falar o que me causou mais incômodo nesse título. Não é o para, não é para uma, mas essa afirmação, direita moderada. Direita moderada. Seu adjetivo à direita, então existem outras direitas. Quais são essas outras direitas presentes? Extrema-direita, alguém citou aqui, direita radical. Então, a gente pode adjetivar a direita? Essa é uma questão. Ou existe a direita
E existem formas de se comportar ao defender a direita. Percebem a diferença? Uma coisa é eu falar, sou direita. Eu posso até completar com o adjetivo, conservadora. E defendo os valores do quê? Da direita conservadora nesse espectro. Mas se eu adjetivo com moderada, se eu adjetivo como extrema ou extrema-direita, como radical, como colocado aqui pela frente, eu caio numa outra discussão. Eu não estou discutindo a direita, mas eu estou discutindo o quê? O comportamento que eu devo ter ao defender as minhas posições políticas. Contar uma história para vocês, muito breve. Quem me conhece sabe que eu gosto geralmente de contar histórias para a gente poder contextualizar essas questões. Além de advogado, eu fiz política, eu fiz ciência política também. Minha primeira formação, na verdade, ela é na área de ciência política. E eu fiz ciência política numa federal, UNB, Universidade de Brasília. E vocês, quando eu falo UNB, Universidade Federal, vocês já imaginam o contexto, ainda mais fazendo um curso de ciência social e ciência social política. Né? Então, a gente já faz, nas nossas cabeças, nós já desenhamos o cenário que eu encontrei ao entrar na faculdade. E naquela época, o meu pai, meu saudoso pai, já falecido, Dia dos Pais agora, ele mesmo se preocupou. O UNB, Ciência Política, oh meu Deus do céu, perdi o filho. Acabou. E vou contar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, o curso de Ciência Política da UNB à época, eu não vou falar época para não entregar a idade, né? Vou tentar me parecer jovem como vocês. Mas à época, era o curso mais, e aí eu vou usar o termo que os outros cursos usavam para o curso de Ciência Política. Vocês são um curso mais reacionário da face da Terra. Por incrível que pareça, era um curso que se intitulava uma direita progressista. Os professores se colocavam dentro dessa matriz ideológica. Então eles falavam, olha, nós somos progressistas, mas eram progressistas que não necessariamente coadunavam com o pensamento de esquerda, por incrível que pareça. Pode até parecer mentira, mas se você pegar no universo de 10 professores, 8 coadunavam uma ideologia claramente, na época ali, vou ter que entregar um pouco a idade, de Fernando Henrique Cardoso, de uma democracia, de uma direita liberal. Defendiam Estado mínimo, que o tema era muito recorrente à época, defendiam as reformas administrativas, diminuição do Estado brasileiro. E dentro desse cenário, por incrível que pareça, eu ainda era chamado, e aí que vem a grande questão, olha tudo que eu falei para vocês, professores de direita, chamada de direita liberal, um curso que pela faculdade, pelo restante do UNB, era identificado como um curso de pessoas, e vou repetir o termo, reacionárias, né? Isso era o termo que se falava da gente na época, e eu defendia um valor a mais de todos esses que eu falava para vocês. E eu tinha muito orgulho de falar isso. Eu falava, olha, e era um dos poucos alunos que falava esse termo. Tudo bem, concordo com a direita, concordo com o liberalismo, mas antes de mais nada, eu também sou conservador. Isso infartava 3 colegas meus cada vez que eu falava isso. Porque na ideia, lá nos anos 90 do século passado, ser conservador era quase um pecado. E por incrível que pareça, passados-se alguns anos, ser conservador também ainda é o quê? Quase um pecado. As pessoas veem como algo assim, mas como assim você é conservador? Por que eu estou contando essa história para vocês? Para a gente ter em mente esta questão do que nós estamos chamando de direita, o que nós estamos chamando de moderada, e principalmente para chegar ao final da nossa discussão,
de se existe espaço para a direita moderada. E esse espaço que a gente questiona aqui com vocês, é muito claro por que a gente está fazendo essa pergunta, ou coloca isso como espaço de pergunta. 2022 acabou de acontecer. E a direita saiu do poder. Gostemos ou não, concordemos ou não com o resultado, é uma realidade dos fatos. A direita saiu do poder. E nós agora temos um governo de esquerda no Brasil. Governo esse que da última vez que entrou, permaneceu por 16 anos. Saiu por pressão popular, mas permaneceu por 16 anos. Isso é importante para a gente refletir. Se permaneceu, e aqui, gente, eu não vou entrar numa discussão de a gente discutir questão de urna, não é essa discussão que a gente quer ter. O que a gente quer falar com vocês é o seguinte: durante muitas eleições, uma esquerda ganhou no Brasil a presidência da República. E percebam uma coisa engraçadíssima nessa história. Vocês são novos, mas eu me lembro muito bem. A esquerda, quando em campanha, ela nunca se colocava ou brigava abertamente adjetivando-se. Ah, porque o fulano ele é de esquerda radical. O fulano é de extrema esquerda. O fulano é da esquerda não sei o quê. E a gente sabe que ele se divide em vários grupos internos, o que é até saudável em qualquer organização grande. Várias formas de pensar geram novas ideias, novos caminhos, novas propostas, novas perspectivas. Mas quando eu vou para fora, ou quando eles vão para fora, eles todos são o quê? Esquerda. Ponto final. Você não vê a adjetivação. Você não busca a adjetivação. E por incrível que pareça, o que nós fazemos? Nós adjetivamos. Nós estamos nos adjetivando. Nós estamos nos adjetivando. Nós vamos lá fora e falamos, não, porque eu não concordo com ele, porque ele é de extrema direita. Mas você também é direita? Eu sou, mas não sou extrema direita. Eu quero deixar bem claro que eu não sou extrema direita. Ou então, essa direita moderada não vai levar o país para lugar nenhum. Essa direita moderada vai acabar com a gente. Mas você é direita? Sou, mas não sou moderado. Para mim tem que chutar, brigar, gritar. Se eu entender direita radical como isso. Vocês percebem a incongruência quando nós mesmos aqui dentro levantamos esse termo? Direita moderada? Porque se eu defendo que existe uma direita moderada, o que eu estou defendendo então? Que tem outras direitas. Que tem uma direita que é radical, que é de extrema. E essa direita de extrema, essa direita radical, essa direita que eu posso adjetivar. E que, detalhe, hein, gente? Em 2024, vocês que estão na linha de frente vão escutar muito isso. Direita radical, direita não sei o quê. E o pior, nós mesmos vamos repetir esses termos. Para criticar pessoas que defendem o quê? A direita. Então percebam, eu lá na UNB, o que eu quis contar essa história para vocês da UNB? Para ver como é que isso não é um fenômeno recente, é um fenômeno antigo. Num curso que era um curso de direita, o Valdir, que era um direita conservador, opa, não, mas não, direita conservador você não pode ser, não. Deus me livre. Direita liberal a gente aceita. Né? Mas direita conservadora, não. Conservadorismo não dá para trabalhar, não, Valdir. Vamos mudar esse discurso seu. Tá? Escutei isso várias vezes. E até você explicar que ser é conservador não é ser retrógrado, como o restante da faculdade nos colocava, isso já era tempo que já não tinha mais nem discussão, já tinha até acabado a discussão. Então a primeira coisa que eu quero quebrar aqui com a gente é essa ideia.
Nós não temos que trabalhar pensando em direita, extrema, extrema-direita, extrema... Nós temos que pensar pensando no trabalho de fortalecer quem? A direita. A ideia é que se existe um espaço para uma direita moderada no Brasil, eu mudo a frase. Não existe, ou melhor, eu respondo, não existe espaço para uma direita moderada. Respondido, não, acabou minha palestra, tchau para vocês, que vem a próxima palestrante. Que eu acabei. Agora, se vocês quiserem discutir comigo, professor Valdir, existe espaço para a direita no Brasil? Sem adjetivar nada, a minha resposta para vocês é o quê? Sim. Respondam sim, gente, vocês têm que acreditar no que eu estou falando. Sim, vocês vão defender uma bandeira de direita, seja agora, seja em 26, seja em 28, em 30. Então, nós temos que acreditar, sim, que há o espaço para uma direita no Brasil. A grande questão, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Estou apertando direitinho ou não? Ah, foi, pronto. Então, a grande questão, antes de tudo, é: o que eu entendo por direita? Porque é isso que eu tenho que responder, gente. A direita moderada, a direita radical, a extrema-direita. E eu vou bem honesto com vocês aqui, nós estamos conversando pensando em futuro. Eu acho que o termo extrema-direita tem que sair da nossa boca. A gente não tem que falar extrema-direita. Ou eu tenho a direita e eu tenho uma direita que grita mais. Vamos colocar assim, por quê? Os senhores hão de convir comigo que defender ideias de extrema-direita, ninguém aqui vai defender. Ninguém. Então a gente tem que tirar esse termo da nossa boca. Sabe por quê? Quem usa esse termo é a esquerda para nos atacar. Se eu defendo qualquer valor familiar, qualquer valor conservador, qualquer valor que para mim é importante, não interessa qual eu defenda, eu vou ser chamado de quê? Extrema-direita. Então a gente tem que parar de nos dividir. Então vamos discutir antes o quê? O que é esta direita no Brasil? E o que nós queremos com esta direita no Brasil? Certo? Pergunto para vocês, o que é ser direita? O que é ser direita, gente? Alguém me dá uma ideia aí, alguém fala, me deixa falando sozinho. Oi? Livre mercado, liberdade, liberalismo, podemos chamar assim? Estado mínimo conservador. Vou tomar a liberdade do Estado mínimo, só para a gente entender. Eu falei que quando eu estudava, você tinha uma perspectiva de Estado mínimo. E interessante você falou especificamente isso, porque a gente vai tratar dessa questão de Estado mínimo. E quando eu estudei, a gente tinha uma perspectiva de que o Estado tinha que ser o mínimo possível. O Estado não tinha que praticamente quase nem existir. A gente estava quase num libertarismo lá nos anos 90. Isso mudou um pouco essa discussão, essa tradução. Mas quando a gente usa esse termo, Estado mínimo, ele ficou muito atrelado a um Estado, e aí que eu falo que a gente tem que adequar o nosso discurso para a direita. O Estado não tem que ser mínimo, porque o Estado mínimo está atrelado a uma imagem de Estado que deixa as pessoas mais pobres no seu conceito. Você tem que ter um Estado eficiente. O Estado mínimo, me permita a observação, ele dá à esquerda o discurso de uma direita radical. Quando eu uso o termo quê? Mínimo. Ele pode ser menor? Tem que ser bem menor. O Estado tem que diminuir. A gente sabe que o Estado brasileiro é ineficiente. O Estado gasta muito e gasta mal. Mas ele tem que ser o quê? Mínimo? Não, ele tem que ser o quê? Eficiente. Porque o Estado tem funções. Saúde, educação, segurança são pautas importantes para nós. E esse Estado, quando mínimo, não consegue resolver essas questões, mas eficiente sim. Então, a direita defende um Estado mínimo? Defende. Mas que Estado mínimo é esse? É um Estado eficiente nas suas obrigações. Valores conservadores. Né? A gente falou aqui de conservadorismo. Defesa dos nossos valores conservadores. A direita, ela tem essa pauta muito forte.
Agora, o que é defender os valores conservadores? Nós temos a nossa pauta, por exemplo, a defesa da família. Ela é muito clara para nós. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui, o que é defender a família? Todos vocês vão saber definir muito bem o que é uma defesa da família, dos valores cristãos dentro dessa perspectiva. Ah, professor, o senhor está falando confundir igreja com política, igreja com Estado? Não, isso a gente aprendeu lá em Montesquieu, que isso já foi separado. Mas isso não quer dizer que um Estado laico não possa defender valores que nós consideramos o quê? Conservadores. Ou importantes na nossa perspectiva, a defesa da família. Então, definir o que é direita não é fácil. Na verdade, gente, é muito complicado a gente definir direita. E vem um dado importante para vocês. Vocês sabiam que uma democracia, ela tem como característica, e olha o grande desafio da democracia, ela só funciona nos moldes que nós conhecemos porque ela existe uma grandíssima parcela da sociedade, na verdade, a maior parte da sociedade, que ela é volúvel no seu voto. Porque se todo mundo sempre votasse igual, sempre fosse a mesma maioria, não haveria nem necessidade de eleição. Não falaria-se em democracia. Mas o que acontece? E aí eu não estou pegando vocês, eu estou pegando o povo que vota. Hoje ele vota aqui, daqui 4 anos ele vota onde? Aqui. Daqui mais 4 anos ele voltou aqui para o meio. Daqui outros 4 anos ele pode ir para a minha direita ou para a minha esquerda. A democracia é o quê? Variável. E o eleitor é variável. Já começa errado a pessoa de direita que acredita que o eleitor, mesmo que ele tenha todo um histórico de vida na defesa dos valores conservadores, ele sempre vai votar com a direita. Por quê? Porque os motivos que levam uma pessoa a votar, tá aqui a Cristiane, formou agora em Ciência Política na Republicana, que não me deixa mentir, são muito variáveis. Isso varia de eleição para eleição. Ele pode muito bem continuar, e aí é porque a gente não tem que confundir os termos, ele pode muito bem continuar conservador em todos os seus valores e na eleição de 2024 municipal escolher um candidato de quê? De esquerda. E defende todos os nossos valores conservadores. Sabem por quê? Porque ele tem outros mecanismos, ele tem outras perspectivas para formar sua opinião política. Então a gente tem que começar a trazer para o discurso político não apenas a ideia de voto automático. Você é conservador na sua vida privada, então você vota em candidatos de direita. Sabe qual é a verdade dessa expressão? Se você trabalha pensando nessa verdade, ela não existe. Porque eu posso ser conservador e votar na esquerda. Perfeito? Tem um gráfico aqui na frente que vocês vão ver só. A maior parte da população brasileira, segundo as últimas pesquisas, se identifica como direita, se identifica como conservadora. A gente tem aqui, ó, está na nossa mão, juventude, está na mão de vocês. E isso não é de hoje. Tá? Hoje você tem uma população, pegando até um pouco o que o nosso grande senador, hoje deputado Crivella, falou ontem, nós temos uma população majoritariamente cristã no Brasil. E sempre foi assim. Hoje você tem uma população que se identifica nos ramos evangélicos crescendo, uma católica estabilizada ou caindo, mas se juntar todos, continuam todos sendo o quê? Cristãos. E defendendo os mesmos valores que todos nós aqui estamos defendendo.
Só que a gente tem que entender que a direita é além só dos valores conservadores. É um ponto muito importante para a nossa pauta. Tem que ser esquecido nunca, de forma nenhuma. Por isso que eu gostei do exemplo do Estado mínimo. Porque a gente tem que começar a entender a direita como também um espaço de discussão política. A direita, os valores conservadores são base. Mas a direita não se resume aos valores conservadores. Posso abandoná-los? De forma nenhuma. Porque eles vão me dar o quê? O cimento, a base. Quem aqui é engenheiro, médico em construção? Eu não sou, não. Se eu tiver alguma coisa errada, vocês me falam. Uma casa bem construída, um prédio bem construído, ele precisa de quê? De um grande alicerce, uma base sólida. Aonde que está a nossa base? No conservadorismo, nos valores defendidos por nós. Só que, só essa base, eu não moro só na base de uma casa. Né? Faz o desenho lá onde vai ser, construo a base e moro lá. Eu preciso de parede, eu preciso de telhado, eu preciso de instalação hidráulica, elétrica, etc, etc. E aonde que essa casa vai ser construída? Com que material essa casa vai ser construída? Esse material vai ser nos dado por quem? Aí sim, pela direita. É aqui que a gente tem que trabalhar. É essa direita que tem que ser o nosso objeto. Vou passar aqui um dado para vocês. Isso aqui, vocês vão ver que o Republicanos não aparece. Na verdade, ele está ali, PRB. É um dado mais antigo, mas ele não muda muito, da BBC News. Na última eleição, basicamente, o espectro político brasileiro ele está aqui dividido nessa categorização. Uma esquerda conservadora, não gosto muito desse termo, mas vou deixar ele ali. PDT, PT do B. Uma esquerda progressista, PC do B, PT. Vocês vão ver que esses partidos já mudaram, mas eu quero só que vocês tenham essa divisão ideológica aqui na mente de vocês. Uma direita conservadora, onde estaria em tese a maior parte dos partidos brasileiros, e aquilo que foi chamado como sendo uma direita progressista. Dado da BBC News, mas para a gente ver que você pode classificar a política de vários aspectos. Conservadora, progressista, levando em consideração as defesas de pauta de cada uma dessas perspectivas. Então, eu acho interessante você ter a direita progressista e a direita e a esquerda conservadora. Na verdade, eu acho que um dos grandes erros que cometemos, e queremos muitas vezes cometer, é querer ser o que não somos. A direita muitas vezes quer ser uma direita o quê? Progressista. Professor, eu não devo defender os avanços? Mas quem disse que não? Eu não posso ser conservador? Qual é a base da nossa casa? É o conservadorismo. Então, uma direita ela tem como base conservador. Se eu faço alicerce para uma casa, eu não vou construir um prédio, concordam comigo? Se eu gasto para construir alicerces para um prédio, eu não vou construir uma casa que eu vou ter gasto dinheiro à toa. Por que mudar a casa se a base é diferente? Eu posso ser uma direita conservadora sem necessariamente ter que ser o quê? Progressista. Eu tenho que ser, na verdade, uma grande o quê? Uma grande direita. Uma direita que defende as suas pautas. Um outro gráfico muito utilizado na ciência política. Esquerda autoritária, direita autoritária, esquerda libertária ou liberal e uma direita liberal aqui. Leva-se em consideração duas escalas. Escala econômica e escala social. Quanto mais à direita na economia você for, você é de direita. Quanto mais à esquerda na economia você for, você é de esquerda. Na escala social, quanto mais liberal na sociedade você for, você descer nesse quadro, você é liberal. Quanto mais você subir nesse quadro, você se torna autoritário. Autoritarismo de direita e autoritarismo de esquerda. Cruza os dois dados. Curiosamente, a direita conservadora, ela está onde, gente?
Olha que interessante o discurso apresentado. Nós, direita conservadora, somos identificados como sendo de quem? Da direita autoritária. Olha só, nós somos autoritários então. Somos autoritários? Não somos autoritários. Nós não temos a característica do autoritarismo. Mas nos colocam como uma direita autoritária. E olha ali, uma esquerda progressista está aqui do outro lado, que defende liberalismo social, mas o controle também da economia, certo? Então a gente tem um espectro que o que me chama muita atenção é que nós estamos aqui, ó, conservadores e autoritários. E aí o que nós fazemos na rua? Você é direita autoritária, você é extrema-direita, você é direita moderada. Nós gritamos isso, gente. Você sabe o quão absurdo é isso? Nós nos dividirmos em direitas e colarmos na nossa testa, o que é pior, um adjetivo que é difundido. Se é direita conservadora, é ao mesmo tempo que autoritarismo, autoritário. Então, eu volto à pergunta: o que é direita? A direita é defender valores, sim, conservadores. Mas valores esses que não podem ser confundidos com uma situação de defesa extremas não de valores extremos, mas uma defesa de radicalismos ou de posições. De novo, sabem por quê? Eu posso até ter na minha convicção pessoal meus valores radicais. Alguma crítica a isso? Nenhuma. Nenhuma. Só que eu não sou o povo. O povo vai para onde durante as eleições? Ele vem para cá, ele volta para lá. E se eu não falar o discurso do povo, não vai. Não vai. O que Crivella nos disse ontem? O que o deputado Crivella nos disse ontem? Ele deu 3 pilares da política. Adorei quando ele falou isso na abertura, para quem estava aqui ontem. Citou uma ideia, poder, e falou uma coisa maravilhosa. Política é poder. Se eu ficar gritando, muitas vezes eu não convenço ninguém a votar em mim. E se eu não tenho voto, eu virei um radical. Eu preciso conquistar poder político. E na ciência política a gente ensina isso. Política é poder. Não existe só altruísmo na política. Temos que pensar no povo, na sociedade. Agora, a política, além disso, porque eu posso ter ideias maravilhosas para a sociedade brasileira. Se eu não tenho poder político, quando que essas ideias se materializam? Nunca. Você lá no seu município. Eu acho que o município precisava disso. Se você não elegeu o prefeito, se você não for o prefeito, se você não for o vereador, se você não elegeu o vereador, sabe o que vai acontecer com a ideia maravilhosa que você tem? Vai ficar para quem? Para você. E o município nunca vai ver a ideia maravilhosa que você teve. Por quê? Porque nós estamos nos matando para entender quem é moderado e quem é radical. Ao invés de estar apresentando, sabem o quê? Ideias da direita. É isso que nós temos que fazer. Eu botei aqui direita moderada para ficar no título do nosso trabalho. Mas esqueça esse moderado, apaguem esse moderado. Direita, abordagem equilibrada entre políticas econômicas, de livre mercado e questões sociais. O Estado mínimo é importante, mas eu não posso esquecer das questões sociais. Desigualdade e questões sociais. Abordar desigualdade. Os valores são importantes para nós, mas muitas vezes a pessoa que tem valores conservadores, ela está preocupada com o emprego, gente. E o que eu vou oferecer para ela de emprego? É isso que ela, naquele momento, ela está querendo saber. O que eu vou oferecer para ela para que o filho dela tenha uma boa educação? Ela continua sendo contra o aborto, ela continua sendo a favor de todas as nossas pautas.
E na vida pessoal dela, ela defende, leva aquilo para frente, ela vai. Mas ela está aqui, ó, na base da pirâmide econômica do país. Que resposta que eu vou trazer a essa pessoa? É isso que ela vai querer escutar. É isso que vai definir o voto dela. Busca por um governo eficiente, mas não necessariamente minar o papel do Estado. Porque o Estado, ele brincadeiras à parte, eu não vou perguntar para a Cris, não, só para não... O que é o comunismo? Definição de Marx para comunismo. Alguém sabe? Clássico, comunismo. Comunismo, 2 pontos. É o fim do Estado. Se você defende o fim do Estado, você virou comunista, viu, gente? O Estado existe. O Estado é uma criação, inclusive, da direita conservadora da Europa do século XIX, XVIII e XIX. Agora, o tipo de Estado é que a gente vai questionar e vai discutir. Então, é um Estado eficiente. É um Estado que tem um papel regulador. É um Estado que valoriza a responsabilidade individual e a autonomia, regulando essa identidade, essa ação, e principalmente premiando a pessoa que tem o quê? Responsabilidade individual e autonomia para crescer. E incentivar que toda a sociedade tenha o quê? Tem uma coisa que eu acho horrível no Estado brasileiro, e vai do espectro da direita e da esquerda, a gente tem que parar com isso, e a gente está vendo isso muito hoje em dia, é tratar o cidadão brasileiro como se fosse uma criança boba, que precisa ser tutelada a todo momento. Nós da direita temos que defender que ele é capaz, que ele tem o quê? Responsabilidade individual, que ele tem autonomia. Inclusive para propagar os valores da direita conservadora. Certo? Como é que o brasileiro se enxerga? Esses dados, sabe onde é que eu tirei esses dados? Fiz questão de tirar dessa empresa, da nossa querida Datafolha. Datafolha mente, Datafolha... Aqui, Datafolha trouxe. O Brasil, esquerda, centro, direita, não sabe. Claro que depois de 2010 você vai tendo uma queda acentuada daqueles que não sabem o seu espectro político. Até então você não tinha essa discussão. Mas você vê uma esquerda estabilizada no Brasil, você vê uma direita estabilizada no Brasil e um centro que vem subindo e que caiu em 2019. Mas olha o topo ali em 2019, 40. Professor, mas em 2019 o Bolsonaro tinha acabado de ganhar a presidência em 2018. É óbvio. Óbvio. Pega antes. Pega ali. 2000. 2003. Vamos 2006. 10. Então vamos pegar 2010. 20% se identificava como esquerda. 37% como direita. Quem ganhou a eleição de 2010? Foi a direita? Não foi. Por quê? Porque muitas das vezes a gente estava muito preocupado com a base que já estava pronta, porque a nossa sociedade é conservadora, gente. Nossa base está pronta. Só que a gente está esquecendo de quem? Da parede, do telhado, do resto da nossa construção. Para a gente construir uma casa sólida. Uma casa que tem realmente um alicerce sólido. E aí, cadê? Passa para mim, gente, que eu não estou conseguindo passar mais aqui. Por favor. Não está indo, uma hora vai. Então, aqui. Como transformar aqueles números em sucesso? Botei 3 aqui. Visão de uma alternativa equilibrada da sociedade. Adaptação aos contextos em constante mudança. Gente, entendam sempre uma coisa. Ser conservador não é só olhar o passado, a sociedade muda. A gente pode continuar conservador e, ao mesmo tempo, nos adaptarmos ao quê? Aos contextos. Professor, eu tenho que abrir mão dos meus valores? Não, se eu falasse para qualquer um que abrir mão dos seus valores, podiam me tirar agora do palco. Seus valores são seus. Vocês têm que continuar defendendo todos. Mas a direita ela tem que entender que esses valores são, de novo, nossa base. Busca por um sistema mais equitativo e progressista, sem abandonar os princípios conservadores. Eu posso buscar justiça social, sim. E me impressiona tanto quando a direita começa a criticar ações sociais.
Aí eu virei à direita o quê? Radical. Aí meu inimigo adora. Meu inimigo não, que na política não existe inimigo. O meu opositor adora. Porque eu virei o radical antissocial. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio dentro dessa perspectiva. Senhores, um slidezinho a mais aqui, que era a pergunta. Então, existe espaço para a direita moderada? E eu volto à resposta inicial. Não. Existe espaço para quem? Para a direita no Brasil. Trabalhem para que esse espaço seja ocupado por quem? Por nós. Nós temos capilaridade, nós temos discurso, nós só temos que entender que o discurso eleitoral ele vai além só dos valores ou de discurso só de valores. Só não no sentido de minuto. É que precisamos de mais discurso ainda. Valores e respostas às questões sociais. Muito obrigado a vocês. Espero que tenham gostado.